Tudo bem? Eu espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que está aparecendo aí na sua tela. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia de quem está falando com você hoje. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, tenho olhos pequenos, da cor castanho claro também, e eles precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa verde com um colar. Aqui atrás de mim tem uma parede bege, com alguns objetos decorativos, uma mesa com os livros e umas plantas, e aqui do outro lado também tem umas plantinhas. Tudo que a gente encontra na natureza, a gente chama de matéria. E essa matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido, a matéria possui uma forma bem definida. Uma parede, uma cadeira, um livro, uma garrafa. Ela tem aspecto firme e pode ser manipulada. A maioria das matérias que a gente conhece está nesse estado. Já no estado líquido, a matéria não tem uma forma bem definida, como, por exemplo, a água, um suco, óleo, leite. Nesse caso, a matéria assume o formato do recipiente em que ele foi colocado. Se eu colocar água numa garrafa, ela vai tomar a forma daquela garrafa. Se eu derramar água num copo, ela fica do formato do copo e assim por diante. E se o copo estiver furado e a água cai, vai se esparramar toda até não sobrar nada dentro do copo. Já no estado gasoso, a matéria não possui forma definida também. E geralmente não é possível ver. Ela vai assumir o formato dos objetos onde a gente coloca, como um balão que a gente enche. O ar dentro do balão assume o formato do balão. E quando não tem mais espaço para o gás ali dentro, o balão estoura e o ar sai e a gente nem vê. Você já deve ter ouvido que a água é H2O, certo? Pois bem, isso é porque ela é formada de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Esses 2 componentes existem aí na natureza e quando eles se juntam dessa maneira, formam a água. É como se fossem pecinhas de Lego. Cada vez que 2 pecinhas de hidrogênio se juntam com uma de oxigênio, temos uma molécula de água. Claro que tudo isso é minúsculo, não dá para ver a olho nu. Mas quando muitas combinações dessas são feitas, você pode começar a ver. Nem adianta você procurar isso no próximo copo de água que você for beber, porque você não vai achar, tá? Mas você já fica sabendo que é assim que a água é composta. Então, como a gente estava falando dos estados físicos da matéria, que pode ser sólido, líquido e gasoso, a gente vai ver como é que essas pecinhas minúsculas se comportam em cada um desses estados. Olha essa animação, que mostra como a água se comporta nos seus diferentes estados. Vamos imaginar que a gente colocou água numa panela e ela está assim fresquinha. Repara como as pecinhas, as moléculas estão juntas se mexendo uma perto da outra. Essa é a água no seu estado líquido. Aí vamos imaginar que eu levei essa água para o congelador. Lá ela vai ficando cada vez mais gelada. Olha o que acontece com as moléculas. Se juntam cada vez mais perto uma da outra. Parece até que estão meio tensas. Agora eu deixo esse gelo derreter e levo a panela para o fogo e esquento essa água. Olha o que acontece com as pecinhas. Elas vão ficando cada vez mais longe uma da outra, se separam e começam a subir. Todas essas mudanças acontecem com a água e a gente pode ver acontecer. E agora? Você já também sabe como é que acontece onde não dá para ver, nas moléculas. Essas mudanças têm nome e eu vou te contar. Fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Para isso ocorrer, é necessário que a substância ganhe calor. E a fusão pode ser observada quando vemos o gelo derretendo. Vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Para isso acontecer, deve ganhar calor. A vaporização pode ocorrer de 2 maneiras. Tem a evaporação e a ebulição. A primeira é uma vaporização que ocorre de maneira mais lenta. E um exemplo é quando a gente coloca a roupa no varal para secar. Isso é a evaporação. Já a outra maneira, a segunda,
é mais rápida que a anterior e pode ser observada até com formação de bolhas. Pode ser conferida quando a gente coloca uma água para ferver. Ebulição. Já a solidificação é a passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Para que isso ocorra, é necessário que a substância perca calor, que vai ficando mais frio. Quando a água no estado líquido forma gelo no freezer, por exemplo, a gente está observando a solidificação. A condensação ocorre quando uma substância passa do estado gasoso para o estado líquido, perdendo calor. A condensação é responsável pela formação daquelas gotinhas na tampa da panela e também pelas nuvens. E a sublimação acontece quando uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso. O processo inverso, do gasoso para o sólido, também recebe esse nome, mas também pode ser chamado de ressublimação. Vamos ver agora como essas mudanças de estado físico estão presentes no nosso dia a dia? Vamos começar pelo ciclo da água. Você se lembra dele, claro, né? A água está nos rios, nos mares, com calor ela evapora, evaporação, criando nuvens, que é o vapor condensado. Tem a condensação, que aí cai em forma de chuva, retornando aos rios e mares, onde todo o processo recomeça. Nesse ciclo, a gente pode observar várias mudanças de estado físico da água. O ciclo da água é importante demais, pois garante assim que a água circule constantemente pelo planeta. Imagine, por exemplo, que todos os seres consumissem água, mas que ela não retornasse para o meio. Com o tempo, essa importante substância não existiria mais no nosso planeta e, consequentemente, não haveria mais vida lá, né? Mas a gente também pode ver essas mudanças bem pertinho, dentro da nossa casa mesmo. Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. Vamos pegar aquele nosso esqueminha de mudanças que a gente fez antes? Aqui, sólido para o líquido, a fusão. A gente pode falar do sorvete derretendo e também do gelo que a gente bota num suco e ele some dentro do suco. No caso do gelo, é uma mudança irreversível. Aquele gelo não vai mais voltar a ser gelo de água pura, porque agora ele se misturou ali com o suco e não dá mais para desfazer isso. Não dá mais para separar aquela água do gelo do suco. Mas no caso do sorvete, é uma mudança reversível. Esse sorvete pode voltar a ser sorvete. Ele pode passar de líquido para sólido novamente. Solidificação. A solidificação também pode ser observada naquele pote de feijão que vai para o congelador e quando a gente olha acha que tem sorvete lá dentro, mas na verdade é feijão. Essa mudança também pode ser revertida, né? Agora, se a gente coloca aquele feijão para esquentar, ele pode ferver, entrar em ebulição e vai acontecer nesse processo a vaporização. A vaporização acontece rapidamente. Se essa vaporização acabar com toda a água do feijão, você vai ter um feijão queimado. Mas, se você lava uma camiseta e coloca para secar no varal, depois de um tempo essa água evapora. O processo, nesse caso, não foi tão rápido como o feijão na panela. Aconteceu lentamente. A água se tornou vapor e foi para o ambiente. Um dia, ela vai cair novamente em forma de chuva. E aí? Será que você vai se lembrar que algumas gotinhas da próxima chuva um dia lavou aquela camisa? Fica de olho, hein? Ainda na panela de feijão, quando ela está em ebulição, se a gente colocar a tampa, que está mais fria, sobre esse vapor, ele vai voltar a ser líquido. Há a condensação. E que você também pode perceber quando a água do chuveiro está muito quente e o espelho do banheiro fica todo embaçado. O vapor se condensa no espelho e se torna líquido. Olha como o papel fica úmido quando eu tento limpar o espelho. E por último, temos o gelo seco, que nada mais é que um gás, o gás carbônico, CO2, ou dióxido de carbono. Ele está se tornando sólido numa temperatura muito baixa, num frio extremo. E a fumaça que a gente vê saindo dele é que dá aquele efeito legal de CO2 passando de sólido direto para o gasoso. É a sublimação. Por isso é tão perigoso pegar gelo seco com as mãos. Nunca faça isso, nem fique num ambiente fechado com fumaça de gelo seco, tá? Ele não é vapor de água, ele é vapor de gás carbônico, tá ok?
Não é bom de ser respirado, não. Na aula de hoje, a gente viu que as mudanças de estado físico da matéria podem ser revertidos em alguns casos, e em outros não. Que esses processos têm nomes específicos e que eles estão acontecendo o tempo todo, até bem pertinho da gente. Para você não esquecer o que a gente viu hoje, completa o esquema com o nome de cada um dos processos de mudança de estado físico e escreve um exemplo de cada um deles. Você pode colocar os exemplos que eu falei aqui ou ainda outro que você tenha observado aí perto de você. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova ou lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. E você também pode acessar através do aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopédia, que além de rever essa aula, tem também quiz para você testar seus conhecimentos. Tem também uma seção de Saiba Mais, onde tem a indicação de outros materiais sobre o assunto da aula, além de outros materiais e leituras interessantes, tá bom? Explora lá para você conhecer melhor. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau.